Olá, alunos! Aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos agora mais uma aula de História para a turma do 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre um novo capítulo do livro de vocês. O capítulo fala sobre a formação dos Estados Nacionais. Nesse capítulo a gente vai analisar como se deu a formação da Espanha, de Portugal, da Itália, da Inglaterra e de países da Europa, né? Como é que eles saíram da Idade Média, né? Daquele sistema feudal, onde as regiões eram dominadas por feudos, para uma formação nacional, né? Uma formação onde você tem um rei, e nessa figura do rei ele governa todo um território vasto, né? E dentro desse território você tem, né, a nobreza, que seriam então esses pequenos feudos que agora são governados por um rei. Quadro geral anterior à formação dos Estados Nacionais. Bom, a partir do século V, como vocês sabem, né, tivemos a queda do Império Romano. E por causa disso, a Europa vivia um período de estagnação econômica e descentralização política. Estagnação econômica é o seguinte: quebrou, não tem dinheiro? Não tem dinheiro para nada. Não estamos quebrados. Vamos só plantar e colher o que dá para comer. Pronto, acabou o dinheiro, acabou a farra, acabou tudo. A descentralização política é o quê? Com a queda do Império Romano na Europa, né? Quem tinha terras começou a pegar as terras que tinham. E disse: essa aqui é minha, essa aqui é minha, essa aqui é minha. Começou uma divisão geral do território europeu, né? Porque o Império Romano concentrava tudo e agora estava tudo livre. Com isso vai surgindo os feudos, né? O que eram os feudos? Os feudos eram um estado, né? Uma região dominada por um senhor feudal, e dentro desse território, né? Quem morava dentro desse território era protegido pelo senhor feudal e trabalhava para ele em troca de terra, de comida e de proteção. Por isso o rei perdia cada vez mais espaço e importância. Existiam reis? Existiam, mas eles só tinham o quê? O poder daquela região que ele governava, né? Daquela região, pequena região que ele governava, e às vezes eles não tinham tanta importância, né? Quem governava mesmo eram os senhores feudais, né? Naqueles territórios onde ele governava, e a Igreja Católica. Essa realmente continuou tendo um grande poder, mesmo nesse período de Idade Média. Tudo isso estava para mudar com o renascimento urbano das cidades, né? E o surgimento da burguesia. O que é a burguesia? Burguesia é uma classe de comerciantes, né, que começou a surgir de novo na Idade Média, né? No final da Idade Média, as cidades estavam abandonadas, a maioria da população vivia no campo, né? Vivia na terra, e nas cidades quase ninguém morava, né? Porque só mesmo esses pequenos comerciantes que começaram então a migrar, né, para outras regiões da África, da Ásia, né, buscando novos produtos para serem comercializados, e com isso o comércio começou a retornar, né, aos poucos. As cidades voltaram a ser ocupadas, né, as feiras, né, o que a gente conhece por feira, né, voltou a existir com força, né, os comerciantes começaram a ganhar mais dinheiro, e aí houve então esse renascimento urbano, né, com a volta da classe de comerciantes, voltando a serem importantes no cenário econômico da Idade Média. Aí nesse mapa, né, a gente tem que destacar o seguinte: você tem as regiões maiores, né, como os burgúndios, o Reino Franco, os anglo-saxões, os bretões, né, que hoje são a Inglaterra, saxões. Mas eu queria destacar esses pontinhos que vocês estão vendo no mapa, né? Todos eles são cidades. Cada cidade tinha uma região. Cada região é governada por um senhor feudal. Então a gente pode dizer o seguinte: onde tem um pontinho, tem uma região dominada por um feudo, né? Então, dentro dessa região macro, você tem um rei, mas quem governava mesmo em cada região eram os senhores feudais, que governavam cada uma desses pontinhos. Dessa forma, o rei não tinha mais importância, e quem governava mesmo eram os senhores feudais em suas respectivas regiões.
Bom, aí você tem um império, ou você tem uma região governada por feudos, né? Você tem uma igreja dominante. O que é que vai acontecer? Vamos arrumar uma guerra contra os árabes na Ásia para dominar Jerusalém. Vamos levar cavaleiros para lá a pé. Primeiro você mandava o exército a pé, né? Atravessando toda a Europa e chegando até Jerusalém. Depois vamos mandar essa galera de barco. Para quê? Para recuperar Jerusalém e principalmente manter uma área comercial na Ásia para o comércio, né, com os árabes. Então, as cruzadas se iniciam. O que foram as cruzadas então? Primeiro, duas coisas a gente tem que se lembrar sobre as cruzadas. Eles queriam restituir o poder católico em Jerusalém, ou seja, pegar Jerusalém para os católicos, porque na época estava sendo dominada pelos árabes, né? Jerusalém hoje é uma cidade multirreligiosa, né? Tem várias religiões que são lá importantes. Jerusalém, se não me engano, ela é o local onde Jesus Cristo foi crucificado para os católicos e cristãos. Jerusalém também é a cidade onde Maomé subiu aos céus, né, para os islâmicos. Então era uma cidade muito importante também para a religião islâmica. E também Jerusalém é onde ficavam os templos de Salomão para os judeus. Então é uma cidade religiosa, né, importante para essas três religiões. E por conta disso, algumas guerrinhas foram travadas pelo controle dela por conta dessas religiões. Muitos nobres, então, aliados à Igreja Católica, organizaram exércitos e marcharam até Jerusalém para conquistá-la. Na maioria das cruzadas, houve derrota dos cristãos, né? Eles lutam nessas guerras contra os árabes, né, contra os islâmicos. Eles acabaram perdendo algumas delas, como a gente vai ver aqui nesse mapa, né? Cada linhazinha colorida dessa é uma rota que os europeus usavam para ir até Jerusalém e lutar nas cruzadas. E cada cor diferente é uma cruzada diferente, ou seja, é uma excursão que houve para Jerusalém para enfrentar os árabes. Então a gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cores diferentes, ou seja, tivemos 7 cruzadas, ou seja, 7 excursões de europeus marchando até Jerusalém para lutar contra os árabes e conquistar Jerusalém para a Igreja Católica. Importante é que uma dessas rotas eram por terra, né, atravessando Constantinopla, vocês podem ver aí no mapa, né, aqui é Constantinopla, e outras, né, iam por mar, né, atravessando o mar Mediterrâneo até chegar em Jerusalém. Aqui é uma imagem, né, que mostra esses cavaleiros das cruzadas indo até Jerusalém por barco, né? Era dito que quem lutasse nas cruzadas seria salvo pela Igreja Católica. E também é dito que se você matasse um árabe, né, um islâmico, você não seria penalizado no pós-vida, né? Era uma tática que a Igreja Católica fazia para atrair pessoas, né? Lute nas cruzadas, você será salvo. Então, atraía muita gente e isso beneficiava aquela ideia de conquistar Jerusalém. O apoio da classe burguesa, perdão, né? Com isso, depois das cruzadas, né, houve uma aproximação dos reis com a burguesia. Por quê? A burguesia ela pagava muito caro para fazer comércio entre as regiões. Por quê? Se ela atravessasse de uma região dominada por um senhor feudal para outra, ela pagava o imposto. Se ela fosse desse segundo território para outro, pagava imposto também. Cada território diferente que ela ocupa, que os comerciantes, né, faziam comércio, ela pagava imposto. Então,
Com a unificação territorial, ou seja, com todo o território sendo governado só pelo rei, a burguesia só iria pagar um imposto para o rei, um só, e não vários pequenos impostos para cada senhor feudal. Então, assim, um senhor feudal cobrava muito, o outro cobrava mais barato. E isso dificultava o comércio, né? E por isso que a burguesia vai apoiar essa unificação territorial. Aqui é um exemplo de um mapinha que eu mostro para vocês, de uma região da Europa, né? Se não me engano, a Inglaterra é a Alemanha, onde hoje fica a Alemanha. E mostra esses feudos, né? Essa parte azul é um feudo, a parte laranja é outro, a parte amarela é outro. E aí os comerciantes pagavam impostos para cada área que eles frequentavam. Conceitos de Estado e Nação. A Europa viveu cerca de 1000 anos sob o regime feudal. E para que ela passasse agora a voltar a ser governada por um rei, né, ela tinha que começar a se acostumar com essa ideia. Então, o que aconteceu? A população já estava acostumada. Senhor feudal, comércio, né, pequenos comerciantes. Você trabalha para o senhor feudal, você tem terra, você tem casa, você tem comida. Tá tudo certo. E agora a gente vai ter um rei do nada? Que história é essa? Aí, o que é que eles fizeram? Não, o rei, ele é um ser divino, né, que foi abençoado por Deus para governar a gente. Então, essa ideia de que um rei ele é escolhido por Deus surgiu aí como uma desculpa para que a população engolisse, vamos dizer assim, entendesse, né, que o rei agora é quem governa tudo e a gente tem que ser obediente a ele. Mas, mesmo assim, né, com as formações dos estados se iniciando, né, há uma diferença entre Estado e nação, que a gente vai ver agora. Estado é isso que a gente está vendo, né? Estados Unidos, Brasil, Austrália, né? Essas bandeiras, né? Isso é a definição de Estado, né? Um país. Já nação devem ser levados em conta os aspectos históricos de seu povo e a partir disso, como se criou uma identidade, a ideia e o sentimento de nação não surgem de forma rápida, mas com o passar do tempo e a participação de diversas fases históricas. É a história, a cultura que torna um povo dentro de uma nação. Por exemplo, o povo brasileiro, né? É uma nação? É, porque existe uma cultura, existe uma história que todos nós compartilhamos do Iapoque ao Chuí. Todos nós compartilhamos essa mesma história, essa mesma cultura, e isso nos torna hoje dentro de uma nação. Já Estado, né, é apenas um conjunto político-administrativo composto de um corpo de regras e leis. Ou seja, é uma região governada por um único Estado, né, no caso o rei, que governa aquilo. Mas a nação vai surgir com o tempo, né? Então, por exemplo, o rei unificou o território? Unificou. Mas o povo agora está todo unido? Ainda não, porque a nação ainda não está formada. Então, guerras continuaram existindo, né, pelo controle desse novo reino, dessa nova nação, desse Estado que surgiu, mas a nação, de fato, só vai existir com o tempo, né? Com o passar do tempo é que essas nações realmente vão se configurar como Espanha, Europa, Espanha, Brasil, Portugal, Estados Unidos e etc. Tem essa diferença entre nação e Estado. Certo, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Até a próxima aula.